Fala galera, fala eu, fala você, fala todo mundo e também fala. Pois é, tô eu aqui, o professor Fernando Souza, para poder falar sobre mais um assunto, mais um conteúdo envolvendo história. E se você tá aqui, eu vou te pedir logo de cara para você se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, né? Já que você tá aqui tendo essa aula de graça, de grátis, certo? Estou aqui com alguns recebidos aqui, ó, da Páscoa. Aqui, ó, Gabriel me deu, Pimparel, Luiz, recebi também de Enzo. Muito obrigado a todos, espero que todos tenham tido uma boa Páscoa. E a gente está aqui para poder falar sobre os conteúdos envolvendo o capítulo 2, que fala sobre Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vamos falar sobre eles primeiro, certo? Muito simples, galera. A gente vai relembrar aqui as características básicas do Paleolítico, as características básicas do Neolítico. É simples, e aí você faz uma pequena comparação, que é isso que normalmente cai nas avaliativas. O período do Paleolítico é o maior período da história da humanidade. Por quê? Porque é desde o surgimento do gênero Homo até a mudança, quando a gente descobre, cria, faz a agricultura acontecer, e aí vira o Neolítico, certo? É um período longo, porque é um período que vai aparecer diversos hominídeos, e a gente vai poder lidar com algumas coisas e ir se aperfeiçoando. Quais são as características básicas desse período? Primeiro, que esse homem, esse hominídeo, ele vai ser um coletor e um caçador. Quer dizer que ele não produz nada na natureza. Ele pega a fruta que está no pé, ele pega a raiz, ele caça o animal, ele pesca o animal. Ou seja, ele só pega o que a natureza dá para ele. Ele não produz nada. E por conta disso, ele é nômade. Ele vive sempre buscando esses alimentos e sempre buscando água, certo? Esse período também é um período em que ele vai ver o fogo, utilizar o fogo que cai do raio, o raio cai lá na árvore, pega fogo, ele vai pegar esse fogo. Para que serve esse fogo mesmo, professor? Esse fogo vai salvar a humanidade, porque ele vai servir para espantar grandes animais, caçar grandes animais, proteger-se do frio, se aquecer, iluminar também, mas isso é o de menos, assar alguns alimentos. Então o fogo vai ser muito importante. Ele vai desde a utilização do fogo até o domínio sobre o fogo. Tudo isso acontece no período paleolítico, certo? Esse período, então, é considerado o período da pedra lascada, onde as ferramentas, as coisas utilizadas ainda são rudimentares, são coisas ainda não muito bem formadas, vamos dizer assim. Esse período, então, é um período em que ele utiliza mais da natureza do que produz alguma coisa junto com a natureza. A arte rupestre, ela vai acontecer também nesse período, ela é uma fonte histórica visual, como a gente já viu, e ela serve para descrever o dia a dia, o desejo desses homens pré-históricos. Normalmente eles desenhavam caçando grandes animais para ter força, né, para conseguir chegar a esse objetivo. Então essas são as características básicas do Paleolítico. Já no Neolítico, que vai ser a transformação, o que caracteriza essa transformação? É o surgimento da agricultura. A agricultura vai surgir e vai trazer uma coisa básica para esse homem: moradia fixa, sedentarismo. Pelo amor de Deus, se aparecer alguma coisa relacionada a sedentarismo na prova, não é aquela pessoa que não gosta de ir para academia, não. Pelo amor de Deus. Sedentarismo, nesse contexto, meu povo, é moradia fixa. Por que eles vão ter moradia fixa, prof? Simples. Agora eles vão ter agricultura. E a agricultura, eles vão precisar tomar conta da plantação, molhar a plantação e cuidar de alguns animais. Eles vão começar a domesticar alguns animais. Então, o que caracteriza o início do Neolítico é justamente isso: a moradia fixa junto com a agricultura e a pecuária. Como é que eles descobriram a agricultura? Acredita-se muito que foram as mulheres, no caminho que elas faziam para coletar alguns frutos, comiam alguns frutos, jogavam ali no chão as sementes e começaram a perceber que algumas sementes brotavam nova planta. Então perceberam que poderiam fazer isso. E por aí vai.
perto de alguma casa que tinha uma plantação, que tinha alguns animais, vão surgir outras casas e aí vai surgir as primeiras aldeias, as primeiras cidades. Junto com isso, você vai ter alguns animais e você vai ter algumas profissões, algumas coisas vão surgindo naturalmente, galera. Como, por exemplo, vai surgir a necessidade de criar potes para você armazenar a comida, as sementes, para você pegar a água do rio, trazer para casa, para os animais. Então vai surgir o que aí? Vai surgir a cerâmica. Os vasos de cerâmica aí vão surgir e eles vão ser um pouco do artesanato do momento. Então surge a cerâmica, surge a tecelagem, que é o ato de tecer fios para fazer um tecido. Sua camisa aí, a minha camisa não é de marca não. Essa camisa aqui inclusive está bem desbotada, viu, galera? Aceito camisas, viu? Tamanho GG, tamanho 5, por enquanto, porque eu vou perder peso. Mas eu aceito camisas. A camisa da gente é um monte de fiozinho entrelaçado, tá vendo? Eles faziam isso manualmente, então vai surgir a tecelagem. Vai surgir também a roda para poder ajudar a transportar as coisas. Então percebam que aquilo que a gente entende como sociedade começa a ter uma cara daquilo que a gente conhece. E isso é justamente no Neolítico. Então, o homem passa do Paleolítico a um cara que pega as coisas da natureza a produzir junto com a natureza. Então agora ele produz o alimento dele. Ele não vai parar de caçar, nem de coletar, tá bom? Até hoje o povo caça. Mas ele agora vai produzir. Quando ele cria a galinha, ele vai ter o ovo. Quando ele cria o bode, a ovelha, ele vai ter o leite, ele vai ter a carne, ele vai ter a lã. Quando ele cria a vaca, a mesma coisa. Então ele começa a produzir o seu alimento e isso vai gerar um aumento maior na expectativa de vida. Tudo isso perto da onde? Tudo isso perto de rios. Tudo isso perto de água. Não é à toa que as primeiras civilizações do mundo vão surgir perto de rios. Vão ser as chamadas sociedades fluviais. Porque fluvial vem de rio, certo? A gente vai falar já já disso, porque a Mesopotâmia são sociedades fluviais, são as primeiras civilizações do mundo. Então a gente vai ter aí mudanças grandes, gigantescas no Neolítico. Mas eu queria destacar para vocês duas muito importantes. No âmbito político, o que é que vai surgir no Neolítico? Se eu perguntar na prova, ou se aparecer em alguma prova, vai surgir a figura do rei. No âmbito econômico, o que é que vai surgir? O comércio. O que é que vai surgir no âmbito econômico? O comércio. O comércio inicialmente não é com dinheiro, esquece dinheiro. O comércio inicialmente vai surgir através da troca, uma coisa chamada escambo que a gente explicou em aula. Eu tenho melancia sobrando, eu vou ali e troco por abóbora que eu não tenho, e vice-versa. Certo? Depois de um tempo é que vai ser introduzidas pratas, o ouro, e aí tem a troca por moedas. Mas inicialmente o comércio é através do escambo. Vai ter então agora também o uso da metalurgia. O que é a metalurgia? O próprio nome fala, estudo sobre os metais. É a famosa idade dos metais. Não precisa muito confusão para entender isso, gente. A idade dos metais é a idade em que surgem os metais, a manipulação sobre eles e o uso corretamente deles para tudo aquilo que eles já faziam de outras maneiras. Eles tinham arado, por exemplo, arado de arar terra de madeira, agora vai ter de metal. Eles tinham agora a espada de madeira, agora vai ter de ferro. Qual é o primeiro metal utilizado? O cobre, porque ele é mais maleável, mas ele não era tão eficiente. Depois do cobre a gente vai ter o bronze e depois a gente vai ter o ferro, certo? A ordem é essa. Desculpa, gente, desculpa. Meu pulmão caiu aqui, daqui a pouco eu pego, viu? Mas dá pra seguir. O que acontece então, prof? Acontece que isso aí vai melhorar tudo que eles já tinham. E sobretudo o quê? As armas. Por quê? Porque eu falei para você que na época do Neolítico, na época do surgimento das primeiras sociedades, a guerra era algo extremamente lucrativo. Então, eles faziam escudo, capacete, espada, adaga, ponta de flecha. Tudo isso ajudava na caça, como também nas guerras, nas lutas entre um e outro, certo? Então, basicamente, gente, a gente tem aí as diferenças entre o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, sendo que a grande transformação entre um e outro é o surgimento da agricultura e da pecuária, onde o homem passa a ser produtor do seu alimento, juntamente com a natureza, tá bom? Então, essa é a parte da pré-história que a gente pode estar vendo aí algumas avaliações, ok? Um beijo para todo mundo, fique com Deus
E a gente se vê numa próxima aula vídeo resumo. E se inscreve nesse canal aqui, manda pros seus amigos, porque parece que tem que ter um número mínimo de inscritos aí pra fazer live. Tô esperando aí uma live patrocinada por uma empresa rica aí, gente. Microsoft. Elon Musk vai me patrocinar aí uma live. Vou ficar rico. Tchau.